Prefeitura promove ação de saúde para imigrantes venezuelanos no terminal rodoviário de Manaus. Governo do estado retoma as obras de construção do Anel Leste. Governador Wilson Lima inaugura hospital em Manicoré. Mega Sena pode pagar prêmio de 24 milhões de reais neste sábado. Ponta Negra terá FanFest com transmissão do jogo do Manaus neste domingo na decisão da Série D. Tite convoca a seleção brasileira para amistosos contra a Colômbia e o Peru. Hoje é dia de clássico regional entre Vasco e Flamengo pela Série A do Campeonato Brasileiro. Procuradoria-Geral da República questiona a chamada Lei de Abuso aprovada pela Câmara dos Deputados. Câmara pode votar na terça-feira projeto sobre porte de arma. Ministra do STF arquiva pedido de investigação contra Sérgio Moro, ministro da Justiça. Donald Trump está ficando para trás na corrida presidencial dos Estados Unidos. Estes são os destaques do Jornal da Manhã, 60 anos no ar, está começando agora. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Instituto Climatempo diz que o sábado será de sol com um aumento de nuvens durante o dia. Pancada de chuva a qualquer hora do dia. A probabilidade de chover 15 milímetros é de 80% segundo o Climatempo. A temperatura que no momento está em 26 graus será máxima de 34 graus centígrados. A umidade relativa do ar está em 90%. Normais as operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional de Manaus, o Eduardo Gomes. Sábado 17 de agosto. Com o dia de hoje já se passaram 229 dias do ano. Faltam agora 136 para terminar 2019. O que diz a história? Fatos importantes acontecidos nesta data. Dia de São Roque, também é o dia do pão de queijo e do patrimônio histórico. Os fatos importantes: nasci em 1874, padre, professor, ministro, senador e regente Diogo Antônio de Feijó. A UDN apoiava Eduardo Gomes para a presidência em 1945. Nelson Piquet, campeão mundial de Fórmula 1, nascia em 1952. Morria em 1987 o escritor e jornalista Carlos Drummond de Andrade. Os casos de AIDS chegavam a 30 mil, com 13 mil óbitos em 1992, segundo dados do Ministério da Saúde. Agora 5:52 em Manaus. Bom dia, Edson. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia, Jean Santos. Bom dia, você ouvinte. Vamos às notícias. O Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, da Secretaria de Estado de Cultura, realizará na próxima semana, de segunda a sexta-feira, inscrições gratuitas para o preenchimento de vagas e cadastro reserva na Orquestra de Repertório Popular da Unidade Manaus. A audição será no dia 27 de agosto, no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho, no Sambódromo. As inscrições poderão ser realizadas entre 8 e 17 horas na Secretaria do Liceu, que fica localizada no bloco F do Sambódromo. Para participar é necessário ter entre 14 e 38 anos e apresentar RG e certidão de nascimento. O candidato precisa ter noções de leitura de partitura e também acessórios básicos de instrumentos. A Secretaria de Estado de Educação, SEDUC-AM, por meio do Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, lançou nesta sexta-feira a formação continuada O Novo Ensino Médio, flexibilização curricular e as novas formas de aprender. A atividade, que seguirá até o dia 30 de agosto, é voltada a pedagogos, professores e gestores das escolas de ensino médio em tempo integral e visa ampliar as práticas pedagógicas desses profissionais conforme os componentes flexíveis do novo ensino médio. O lançamento contou com palestra do professor Alexandro do Nascimento Santos, doutor pela Universidade de São Paulo, e foi transmitido via Centro de Mídias de Educação do Amazonas para 13 municípios do interior do estado: Itacoatiara, Parintins, Beruri, Humaitá, Presidente Figueiredo, Borba, Maués, Barreirinha, Nhamundá, Manicoré, Anuri e Novo Airão. Manaus 5:54. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, realizou na manhã desta sexta-feira a audiência pública para discutir o projeto básico que vai instruir a contratação de empresas cogestoras para 8 unidades prisionais do Amazonas. A audiência, que já faz parte do processo licitatório, reuniu membros da sociedade civil, gestores das empresas e representantes de diversos órgãos, como o Ministério Público do Estado e Defensoria Pública do Estado.
Segundo o secretário da SEAP, Tenente Coronel Vinícius Almeida, o novo projeto básico foi elaborado para tornar o processo de cogestão mais transparente, mais eficiente e com menor custo ao Estado. A coordenação de triagem neonatal da Secretaria de Estado de Saúde concluiu nesta sexta-feira em Itacoatiara o treinamento de 32 profissionais em teste do pezinho. O teste do pezinho é um exame feito a partir de sangue coletado do calcanhar do bebê. Ele permite identificar e impedir o desenvolvimento de doenças genéticas ou metabólicas que podem desencadear deficiência cognitiva e comprometer a qualidade de vida da criança. A Secretaria de Estado de Saúde dialogou com o Ministério Público do Trabalho no Amazonas e Roraima e empresas terceirizadas sobre os projetos de melhoria para tornar mais célere os trâmites de pagamento. Entre as ações está a digitalização dos processos de pagamento na Suzan. A informação foi dada em uma audiência mediada pelo procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Jocinei Dourado, nesta sexta-feira. Em fase final, o sistema de informação de gestão eletrônica será implantado na Suzan sem custos, já que a solução foi disponibilizada pela Secretaria de Estado de Fazenda, Cefaz. Com a melhoria, as unidades gestoras de saúde e a Suzan poderão tramitar com maior rapidez os processos de pagamento, promovendo também a redução de custos dos processos físicos. De acordo com o ordenador de despesa da Suzan, Perseverando Garcia Filho, ainda neste mês de agosto, inicia a implantação do CIGED, que deve ser finalizada até o mês de outubro. Manaus 5:56. A Fundação Alfredo da Mata completa no próximo dia 28 deste mês de agosto 64 anos de serviços prestados à população amazonense. Para comemorar a data, a instituição realiza ao longo do mês de agosto atividades científicas e de capacitação para profissionais de saúde, lançamento de publicações, homenagens a servidores falecidos, além da inauguração do serviço de dispensação de medicamentos do CEAF, componente especializado da assistência farmacêutica. Segundo o diretor-presidente da FUAM, Ronaldo Amazonas, desde o início do mês, a instituição vem realizando atividades em alusão aos 64 anos da fundação. A Liga Amazonense contra o Câncer, a LAC, realiza neste sábado de 9 às 11 horas uma atividade recreativa em sua sede na rua Padre Manuel da Nóbrega, Dom Pedro. A programação é a continuidade do cronograma alusível ao Dia dos Pais e reunirá cerca de 100 pessoas, entre pacientes atendidos pela instituição, acompanhantes, familiares, funcionários da ONG, doadores e voluntários. Estão previstas apresentações musicais, distribuição de brindes, cestas básicas, um buffet elaborado por colaboradores e voluntários, além de bingo e depoimento de superação. Além de reforçar as ações de acolhimento desenvolvidas pela instituição em Manaus, a iniciativa também tem por objetivo promover a humanização durante o tratamento, ressalta a presidente da LAC, enfermeira oncológica Marília Muiz. Ela destaca que atividades como esta ajudam na recuperação dos pacientes e garante inúmeros benefícios psicológicos, já que estão diretamente associadas ao equilíbrio emocional. Considerado um assunto delicado, o suicídio é um tema que merece atenção. É o que pensa o Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira. Entre os dias 5 e 7 deste mês, profissionais da equipe multidisciplinar de saúde indígena da Fundação São Vicente de Paulo, que atuam no DCEI, participaram de uma oficina de qualificação no enfrentamento ao suicídio. De acordo com o coordenador local, Elias Albuquerque, o tema da capacitação foi o manejo da crise e cuidado com usuários na pós-venção. Na oportunidade foi apresentado o perfil epidemiológico em saúde mental através da análise dos questionários no território de atuação da DCEI-ARN. E ainda as estratégias de enfrentamento ao suicídio, destacou o coordenador. A oficina contou também com palestra da psicóloga da CESAI, Renata Vasconcelos, do professor doutor Raimundo Nonato da UFAM e de profissionais do Núcleo 2 e Núcleo 4 de promoção à saúde. Nós vamos interagir com os nossos ouvintes por meio do aplicativo humano. Nós recebemos aqui o bom dia do Lucas de Souza, que está lá no bairro da Redenção, também do Rosalvo Soares Edson, que está lá em São Paulo, ouvindo o Jornal da Manhã. Ele disse que a temperatura lá está em 12 graus. Muito boa a temperatura, né? Tá muito, dentro de ótima uma geladeira. Temperatura. Nosso bom dia também para o Rosalvo Soares e para o Raimundo do Dia. Nosso bom dia também para o seu
Elisandro Souza, lá na rua 62, no Nova Cidade, também acompanhando o Jornal da Manhã. Bom dia pro Laurindo Salvador. Bom dia pro Mota e pra Magnólia, aí no bairro da Raiz. Bom dia pro motorista Almir, da Global Green, também ouvindo o Jornal da Manhã, nosso companheiro de velhos tempos do Royale. Bom dia também pro Hélio e pro Kennedy Farmacêutica aí em Anoria. Bom dia. E os amigos da Estrada da Cooperativa, Eduardo Silva, estão pedindo a difusora um alô para a Amazonas Energia, no sentido de fazer voltar a corrente, que ali na Estrada Cooperativa, no ramal dos Três Galhos do Tarumã-Mirim, sem corrente elétrica desde quinta-feira às 8 horas da noite, eles têm gestionado a companhia e lá uma pessoa muito distinta disse, olha, o problema ali é com referência ao alimentador, uma equipe está seguindo para o local, mas já passou a quinta-feira, passou a sexta, o sábado e até agora a corrente não voltou à Estrada da Cooperativa no ramal dos Três Galhos Tarumã-Mirim. E por falar em alimentador, Edson Melo, Cidade Nova também está sendo solidária com o pessoal da cooperativa do ramal. Qual é o ramal? Ramal dos Três Galhos do Tarumã-Mirim. Ramal dos Três Galhos do Tarumã-Mirim. Por quê? Porque agora, quase toda noite, por volta de 1h, 2h da madrugada, passa meia hora, 1 hora sem luz na Cidade Nova. Então é hora de o Ministério Público Federal tomar uma providência com relação a essa situação. Quase toda noite nós temos reclamações de lá da Cidade Nova. A partir das 11 horas começa esse problema, né? É racionamento mesmo e o Ministério Público Federal tem que tomar uma providência. Também uma outra reclamação vem lá da comunidade Gustavo Nascimento, fica em frente ao terminal 4 no bairro Cidade de Deus, desde ontem às 8 horas da manhã sem corrente elétrica. Vamos lá, então, se a gente tem boas notícias lá em Manacapuru. Roberto Zegdeg, bom dia. Bom dia, Eduardo, bom dia, ouvinte da Difusora. Bem, Eduardo, vamos aqui de um aviso convite. O presidente da Associação Manairão, Áureo Pires, convida os comunitários do quilômetro 18 ao 48 da estrada de Novo Airão para uma importante reunião com o prefeito Beto D'Angelo para tratar assuntos do interesse de todos. A reunião acontece neste sábado, 17, às 9 horas da manhã, na sede da associação. E o secretário de Educação do município, professor Raimundo Conde, esteve participando do 17º Fórum Nacional da Undime, realizado na Costa do Sauípe, Mata de São João, na Bahia. O evento, que teve início na terça-feira, dia 13, finalizou no dia de ontem, 16, com a apresentação dos novos membros da Undime. O 10º Fórum foi promovido pela Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, e tratou de vários temas, aliás, de várias temáticas para garantir a qualidade do ensino no país, e dentre os principais assuntos estava o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, a adesão de projetos através do FNDE, a prova do SAEB, Base Nacional Comum Curricular do BNCC. Além disso, os dirigentes tiveram a oportunidade de consultar os técnicos do FNDE sobre demandas do município. Para o secretário de Educação do município, professor Raimundo Conde, o encontro foi bastante proveitoso, já que os assuntos foram pertinentes às pautas discutidas no rendimento escolar e nas dúvidas entrelaçadas na educação, além do proveito tirado das experiências de outros colegas profissionais da educação que se mostraram interessados em saber a verdadeira realidade de cada região. Conde finalizou dizendo que é preciso que o Fundeb consagre o direito à educação e que ela seja valorizada no Brasil e no mundo, impedindo que as crianças fiquem fora da escola. O direito à educação é um direito social e visa o desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Foi quem falou, o professor Conde. Com a ajuda aí da nossa querida assessora de comunicação da CEMED, de Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. Obrigado, Zegdeg. São 6h08 em Iba. Nós vamos voltar ao aplicativo humano. Nós recebemos a informação de que 3 ônibus estão em pane mecânica. Daqui a pouco nós levamos os detalhes até você. O Rômulo Cunha diz: a BR-174 todas as noites fica sem energia. Essa semana foram quase 30 horas. Rai Lemos, mande um alô para a colônia Antônio Aleixo. Um bom dia aí para a colônia Antônio Aleixo. Deixa eu voltar aqui, Edson, porque tem alguém lá de Portugal. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Lá de Torre de Vedras em Portugal. Deixa
eu voltar aqui um pouquinho. Bom, o Lauro Timóteo diz o seguinte: 3 ônibus em pane mecânica, 1 na Cosme Ferreira, próximo a Murano, e 2 na Rodrigo Otávio, próximo a UFAM. UFAM, Universidade Federal. É ali a antiga estrada do Contorno, né, Edson? É interessante, é bom que a prefeitura tenha tomado essa providência dessa intervenção, porque na realidade são cacarecos os ônibus que estão circulando pela cidade. Ainda nem começou o dia, nós já temos 3 ônibus em pane mecânica. 3 ônibus em pane mecânica. E o pior de tudo é que quem leva a culpa é o motorista e a cobradora. Que houve xingamentos dos usuários. Não tem nada a ver, aliás, alguns deles até com salário atrasado. É lamentável o que está acontecendo em termos de transporte coletivo aqui na cidade de Manaus. Bom, deu uma mexidinha ali, daqui a pouco a gente volta com os nossos ouvintes no aplicativo Mano. Manaus, 6h09. Cerca de 90% das vítimas de parada cardíaca morrem antes de chegar ao hospital, e para ajudar a mudar essa realidade, acadêmicos e professores de medicina da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, estarão no próximo dia 24, das 10 às 22 horas, no shopping Ponta Negra, ensinando a população a identificar uma parada cardiorrespiratória e a realizar manobras de reanimação cardiopulmonar. O evento é gratuito e acontece no 3º piso, o L3. Segundo a coordenadora de marketing do shopping Ponta Negra, Priscila Furtada, este é o 2º ano que o empreendimento cediu o evento, que faz parte da programação do Dia Nacional da Reanimação Cardiopulmonar. Esta é uma ação de grande utilidade pública, destacou ela. Segundo o coordenador do projeto de extensão da UFAM Alfa Manaus, José Lucas Quadro de Sá, a parada cardíaca pode acontecer a qualquer momento, com qualquer pessoa e em qualquer lugar. Grande parte das paradas ocorre fora do ambiente hospitalar, principalmente em residências. O projeto PAC em Movimento, realizado pelo governo do Amazonas através da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Sejusc, estará neste sábado com ações nos bairros do Alvorada e Santo Antônio, nas zonas centro-oeste e oeste de Manaus. Serão oferecidos serviços como emissão de carteira de identidade, primeira e segunda via, certidão de nascimento, além de outros itens necessários para documentação básica. As atividades acontecem a partir das 8 horas. No bairro do Alvorada, a ação se concentrará na Igreja Batista Boas Novas, localizada na rua Ovídio Gomes Monteiro. Já no bairro Santo Antônio, os serviços serão realizados no Centro de Convivência da Família Madalena Arcidal, na Avenida Brasil. Para esta ação serão disponibilizadas 100 senhas para a primeira via de identidade, 100 para a segunda via e 40 senhas para a segunda via de certidão de nascimento, além de orientações ao público sobre emissão de documentos. Casas e terrenos aparentemente abandonados pelos donos são os preferidos de estelionatários que aplicam o golpe da casa própria. É o alerta da Polícia Civil do Amazonas. Quem está buscando comprar um imóvel deve redobrar as atenções para não perder dinheiro, pois os golpes de venda de terrenos e casas fantasmas estão mais vivos do que nunca. Para se proteger desses estelionatários, o cidadão precisa checar todas as documentações fornecidas pelo vendedor. Se a proposta é irrecusável, desconfie, diz o delegado Antônio Rondon. Geralmente, um mesmo golpe com um mesmo imóvel é aplicado em diversas vítimas. Segundo o delegado, a área do Tarumã já foi um dos pontos de maior índice de golpe de venda de casas e terrenos da capital amazonense. Para firmar uma negociação de compra de imóveis, os interessados precisam investigar a origem do bem e para você não ser vítima e não ter o seu dinheiro jogado fora, procure um especialista. Mas se for vítima, procure a delegacia, disse ele. A Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura, vinculada à CEPRON, realizou reunião com empresários do ramo de peixes ornamentais, com o objetivo de discutir melhorias para o segmento no Amazonas. No encontro também participaram representantes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas, SEBRAE, e do Banco da Amazônia, BASA, para prestar apoio às empresas que atuam com importação e exportação de peixes. Segundo dados do sistema CEPRON, o mercado movimenta 5 milhões de reais ao ano. Entre os assuntos abordados foram discutidas normas tributárias, linhas de financiamento, cursos, capacitação para dar apoio em grandes feiras, por exemplo. Os municípios de Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos e São Gabriel da Cachoeira lideram no segmento de criação de peixes ornamentais, beneficiando cerca de 700 trabalhadores diretos e indiretos, de acordo com dados da CEPA. Para a analista negociável do SEBRAE AM, Luciane Viana, o momento serviu para apresentar os benefícios do banco aos exportadores. A partir desta semana, toda a produção de projetos que surgirem, tanto da atração de investimentos
serviços realizada pelo Escritório de Representação do Governo em São Paulo, quanto da captação de recursos, foco de ação da Secretaria de Estado de Relações Institucionais do Amazonas, serão de responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, a CIAMA. A parceria institucional foi firmada durante visita feita ao presidente da CIAMA, Aloysio Barbosa, pelo secretário de Relações Institucionais em Brasília, Adriano Mendonça, e pelo chefe do Escritório de Representação do Governo em São Paulo, Leandro Benevides, acompanhado da assessora técnica para a captação de novos negócios, Tatiane Simão. O Ministério Público do Estado do Amazonas abriu inscrições para o 19º Exame de Seleção para Credenciamento de Estagiários de Direito. O exame destina-se a estudantes do curso de Direito. Serão disponibilizadas 6 vagas de atuação em promotorias e promotoria de justiça da capital. O exame também tem por objetivo a formação de cadastro de reserva. A prova será realizada no dia 25 deste mês de agosto. As inscrições para a 5ª socialização de práticas formativas da Prefeitura de Manaus para professores da Rede Municipal de Ensino e alunos universitários de qualquer licenciatura segue até o dia 15 de setembro. A ação é organizada pela Secretaria Municipal de Educação, por meio da Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério. Estão disponíveis 300 vagas. Os interessados devem se inscrever nos sites divisão.ddpm@semed.manaus.m.gov.br ou socialização.ddpm@semed.manaus.am.gov.br. A formação será realizada na sede da DDPM, na Avenida Maceió 260, bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus. O cursinho pré-vestibular Conquistar, promovido pela Secretaria de Estado de Educação, terá 2 de seus polos na zona norte de Manaus, transferido para novas unidades de ensino a partir deste sábado. Agora, a Escola Estadual de Tempo Integral Marco Antônio Vilaça 2 e o Centro Educacional de Tempo Integral João dos Santos Braga serão os polos que recebem o preparatório para o vestibular da Universidade do Estado do Amazonas e para Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, a partir das 8h30. A mudança aconteceu para facilitar o acesso dos alunos da rede pública de ensino às aulas especiais. As escolas substituem o SET Zilda Arnes Neumann e a Escola Estadual do Professor José Bernardino Lindoso. Semanalmente, a iniciativa da SEDUC tem atendido em torno de 2.600 estudantes somente na capital amazonense. O Conquistar é transmitido para todo o interior do estado por meio do Centro de Mídias da Educação do Amazonas. 6h16 em Manaus. Com o avanço da reforma da Previdência no Congresso Nacional, encaminha-se a discussão acerca da reforma tributária que deve tratar da reformulação do modelo de tributação do Brasil, dentre outros pontos de interesse do modelo Zona Franca de Manaus e de todas as regiões do país. É com a proposta de discutir sobre o tema que a Superintendência da Zona Franca de Manaus, Suframa, foi convidada a participar do seminário Reforma Tributária e seus Impostos na Zona Franca de Manaus, promovido pela FIAM e Centro da Indústria do Amazonas, CIAM, na sede da FIAM. A Controladoria Geral do Estado, a CGE, órgão central do Sistema Estadual de Ouvidorias, o CIOV, reuniu 108 representantes dos órgãos e entidades do governo do Amazonas em um treinamento com duração de 3 dias sobre a elaboração da Carta de Serviços ao Cidadão. O documento deve ser disponibilizado por todas as secretarias por meio dos sites institucionais ao usuário dos serviços públicos. A Carta de Serviços é uma ferramenta de instrução sobre os serviços prestados por cada órgão e apresenta os meios de acesso e acompanhamento às demandas. A estruturação de ouvidorias em cada secretaria e a disponibilização da Carta de Serviços ao usuário são exigências da Lei 13.460/17, conhecida como Código de Defesa do Usuário de Serviços Públicos, do CDU. E por isso há necessidade da realização do treinamento na Secretaria de Estado da Administração e Gestão, a SEAD. Manaus 6:18. A Junta Comercial do Estado do Amazonas assina na próxima segunda-feira, às 13h30, no auditório da Casa do Cooperativismo, na Avenida Japurá, um acordo de cooperação técnica com a Organização das Cooperativas do Brasil no Amazonas. O objetivo do acordo é dispor do auxílio da Organização das Cooperativas do Brasil no Amazonas na análise e julgamento para processos de registro de abertura, alteração, baixas e demais arquivamentos de cooperativas. Para o presidente da autarquia, Enio Ferrarini, o convênio inédito no Brasil
Brasil entre instituições das duas naturezas dará agilidade aos processos de constituição das cooperativas. Com o tema Ouvidoria Contemporânea, Governança, Cidadania e Inovação, o terceiro Simpósio Nacional de Ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas reunirá na próxima quinta e sexta-feira, 22 e 23, no auditório da Corte de Contas, personalidades do cenário jurídico do país. Entre elas estão o ouvidor-geral da União, Valmir Gomes Dias, e o coordenador-geral da União, Gilberto Walter Valer Júnior. O credenciamento aos participantes iniciará às 8 horas na sala 1 da Escola de Contas Públicas e o evento será realizado no auditório do tribunal. Em Santo Antônio do Içá, mais de 39,6 toneladas de alimentos da agricultura familiar serão entregues a 8 escolas municipais até o final do ano letivo. A entrega é realizada por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, com recursos da ordem de 212 mil que estão sendo aplicados no município. A ação é executada pela Prefeitura da localidade com apoio da unidade local do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, o IDAM. De acordo com a gerente do IDAM em Santo Antônio do Içá, Gilciane Plácido, por mês são distribuídas cerca de 4,4 toneladas de alimentos entre as escolas municipais atendidas pelo programa. A entrega acontece semanalmente e beneficia mais de 2.500 alunos. Entre os alimentos fornecidos estão coentro, cebolinha, couve, repolho, banana pacovã, banana maçã, banana prata, melancia, ovos, macaxeira e farinha. Esses alimentos são produzidos por 15 famílias rurais da Associação de Agricultores Familiares de Santo Antônio do Içá, que tiveram o projeto aprovado junto ao programa. Manaus 6:20. A Secretaria Municipal de Saúde realiza neste sábado das 8 às 12 horas no terminal rodoviário de Manaus, juntamente com outras instituições que atuam na área da imigração e refúgio de Manaus, a ação de atenção e promoção à saúde para crianças e adolescentes imigrantes e refugiados venezuelanos em Manaus acampados no entorno da rodoviária. A ação é resultado da articulação interinstitucional entre a Prefeitura e a Sociedade Amazonense de Pediatria, Fundo das Nações Unidas para a Infância e Unicef, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Exército Brasileiro, Operações Acolhida, considerando o aumento do fluxo de imigrantes venezuelanos em Manaus. O público-alvo é formado por crianças e adolescentes venezuelanos em situação de refúgio na capital, que juntamente com suas famílias encontram-se acampados nas imediações da rodoviária de Manaus. As atividades serão desenvolvidas por equipes do Núcleo de Saúde dos Grupos Especiais do Departamento de Atenção Primária, Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental e Distrito de Saúde Sul, o DISA-Sul. Os dirigentes da CDL CDL de Itacoatiara decidiram solicitar apoio do deputado Cabo Maciel para formalizar a denúncia ao comandante da Polícia Militar, Coronel Ayrton Norte, e ao secretário de Segurança, Coronel Luiz Mar Bonatti, providência urgente para pôr um basta no alto índice de violência em Itacoatiara. Um registro de 9 assaltos à mão armada num só dia na área comercial de Itacoatiara acendeu a luz vermelha do pânico e da insegurança que tomou conta da população e dos dirigentes da Câmara de Dirigentes Lojistas, o CDL de Itacoatiara. O presidente da CDL, empresário Heraldo das Graças de Mendonça, convocou a diretoria, conselheiros e o deputado Cabo Maciel para uma reunião de urgência. A troca do comando do 2º Batalhão de Itacoatiara e do delegado Lázaro Mendes da Polícia Civil foi o principal tema da reunião. Agora 6:22 em Manaus. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura CINFRA, retomou as obras de construção e implantação do Anel Leste, que vai interligar o Distrito Industrial de Manaus ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O projeto do Anel Leste prevê uma ligação de 17,6 quilômetros entre a Avenida Margarita, bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus, com a Alameda Cosme Ferreira, nas proximidades da Escola Agrícola do Distrito Industrial 2, zona leste desta cidade. A obra do Anel Leste inicia a próxima reserva Adolfo Duque, no bairro Cidade de Deus, zona norte, e vai colaborar para reduzir custos e tempo de transporte, além de desviar o tráfego de veículos pesados na área central da cidade. No momento, estão em andamento obras de corte, aterro e terraplenagem
em um trecho de 1.800 metros em uma área próxima à reserva Adolfo Duque. A retomada de uma obra estruturante como a do Anel Leste reflete a determinação de um governo que se preocupa com a mobilidade urbana e com o bem-estar da população, promovendo a realização de obras de grande impacto na vida das pessoas. Assim como no interior, a capital conta com obras de infraestrutura importantes para a população, explicou o secretário da CINFRA, Carlos Henrique Lima. O governador Wilson Lima inaugurou nesta sexta-feira, reinaugurou o Hospital Regional Dr. Hamilton Cidade em Manicoré. A unidade recebeu investimentos de cerca de R$295 mil para melhorias estruturais e adequações nas instalações. Com mais repasse do Fundo de Fomento, Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas, do estado ao município, o hospital melhorou a qualidade no atendimento e retomou serviços como uma mamografia que não funcionava regularmente há um ano. Nós constatamos a reativação de alguns serviços que estavam parados, que é o caso da mamografia, dando essa atenção à mulher. O preventivo também. A mulher que vem fazer o preventivo já sai com o resultado no mesmo dia. Isso é importante porque no momento em que é detectado algum problema de saúde, ela já começa o tratamento precocemente e as chances de cura e de recuperação são muito grandes, frisou o governador. Ele destacou a importância da utilização dos recursos do FTI para a melhoria da saúde no interior do Amazonas. É importante para que a prefeitura possa fazer investimentos que estavam parados e para aliviar também a carga dos municípios. Isso é uma demonstração da preocupação que o governo do estado tem com a saúde do interior, avaliou o Wilson Lima. Polícia. Antes de nós iniciarmos o noticiário policial, Edson, eu queria voltar aqui ao aplicativo humano. É uma surpresa muito agradável. Eu acho que você deve lembrar quando nós fazíamos o jornal lá na Joaquim Sarmento, quando a AM ainda era ali embaixo, não é? Uhum. Tinha um rapaz, o Charlie Gomes, que fazia entrega dos jornais pra gente, era o nosso jornaleiro. Ele trazia o Amazonas em Tempo, trazia também o Diário, eventualmente a Crítica, ele que fazia entrega pra gente agora. E, aliás, naquela época, né? E agora ele tá morando em Teresina, lá no Piauí, e pede pra gente mandar um abraço apertado pra ele e família. Um abraço apertado, então. E muito obrigado pelo contato, né? Tá agora lá em Teresina. Quer dizer, ele não satisfeito com o calor aqui de Manaus, ele foi para Teresina, que é bem mais quente, segundo dizem. Na realidade, eu não conheço. Abraço forte, Charlie. Muito obrigado pela audiência aí em Teresina. Vamos ao noticiário. O delegado Givanilson Cavalcante, titular da primeira seccional sul, falou na manhã desta sexta-feira, durante o coletivo de imprensa realizado às 9h30 no prédio do primeiro distrito integrado de polícia, sobre os cumprimentos dos mandados de prisão preventiva por posse de arma de fogo em nome de Francisco Shalom Bezerra de Araújo, de 19 anos, e Level de Freitas, de 24. A dupla investigada por morte de Jacques da Silva Prado, de 53 anos, era servidor do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAN-AM, além de outras 5 mortes em locais e datas distintas na capital. De acordo com a autoridade policial, a dupla foi presa em flagrante após troca de tiros com policiais militares na rua General Glicério, bairro de Cachoeirinha, zona sul da cidade. Segundo o delegado, momentos antes do confronto, policiais militares que faziam ronda no local identificaram Francisco, Level e Carlos Henrique dos Santos Silva, de 20 anos, em atitude suspeita no lugar. Os infratores reagiram durante a abordagem e iniciaram a troca de tiros. Durante o confronto com os policiais, Carlos Henrique veio a óbito. Outros 2 infratores foram presos e conduzidos ao prédio do primeiro DIP. Na unidade policial foi constatada a participação deles na morte de Jacques, ocorreu na última terça-feira, dia 13, no bairro de Cachoeirinha, também na zona sul. Além disso, eles também estão sendo investigados por outros 5 homicídios, explicou Cavalcante. Conforme o titular da primeira seccional sul, as investigações em torno do caso contaram com o apoio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária SICOM detiveram na madrugada desta sexta-feira um jovem de 21 anos suspeito de tráfico de drogas no bairro Ouro Verde, zona leste da capital. Com o suspeito foram apreendidas 26 trouxinhas de supostamente oxi, 9 trouxinhas de cocaína, 2 porções de cocaína, 1 trouxinha de maconha, R$33 em espécie, uma balança de precisão e um aparelho celular. Policiais da viatura 6155 da 11ª SICOM,
que atuaram na ocorrência junto a agentes das viaturas 6156 e 6153 relataram que entraram em ação após recebimento de denúncias no início da madrugada. As equipes se deslocaram ao bairro Ouro Verde para realizar investida e surpreender infratores que comercializavam drogas. Com a chegada das viaturas ao local indicado, os infratores correram em fuga. Contudo, uma das equipes já posicionada fez a captura de um jovem de 21 anos que carregava uma bolsa tipo pochete. Durante a revista pessoal, foram encontrados na bolsa os materiais apreendidos. Diante da materialidade do crime, o infrator foi conduzido e apresentado ao 14º Distrito Integrado de Polícia, onde foi flagranteado e acusado de tráfico de drogas. Policiais militares das rondas ostensivas Cândido Mariano Rocan detiveram na madrugada desta sexta-feira um homem de 39 anos suspeito de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas no bairro São Raimundo, zona oeste desta cidade. Com suspeitos, policiais apreenderam um revólver calibre 38, marca Taurus, 2 munições intactas, 5 tabletes de supostamente maconha tipo skunk, uma balança de precisão e um veículo modelo Prisma de cor cinza e placas OAU 4B71. Segundo informações dos policiais que atenderam a ocorrência, por volta dos 30 minutos da madrugada, foi recebida denúncia via WhatsApp, informando que na rua São Sebastião havia um veículo Prisma transportando drogas. Diante da denúncia e de posse das características do veículo, a guarnição se deslocou até o endereço citado. No local, os policiais identificaram o veículo e fizeram a abordagem. Durante a revista pessoal do condutor e buscas no interior do veículo, os policiais encontraram uma mochila contendo 5 tabletes de supostamente maconha tipo skunk, uma balança de precisão e materiais para embalar a droga. Ao ser questionado, o suspeito informou aos policiais que guardava uma arma de fogo em sua residência localizada no bairro de São Jorge. Os policiais foram ao local e encontraram um revólver calibre 38 com 2 munições intactas. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia DIP para os procedimentos legais. Loteria. E vamos começar pela Lotomania, concurso de número 1996. 20 números acertados, não houve acertador, acumulou 20 dezenas. Estimativa de prêmio para o próximo concurso no dia 20, R$2.600.000, de acordo com a Caixa Econômica Federal. 19 números acertados, 13 apostas ganhadoras, prêmio R$17.592,80. 18 dezenas, 92 apostas, o prêmio R$1.553,71. 17 dezenas, 894 apostas ganhadoras, prêmio R$159,88. 16 dezenas, foram 5.542 apostas ganhadoras, o prêmio para cada uma delas R$25,79. 15 números acertados, 25.234 apostas ganhadoras, prêmio R$5,66. E o azarão não deu sorte, não houve acertador ou desacertador, aquele camarada que faz 0 acerto e ainda ganha dinheiro, não acerta nenhuma dezena e ainda ganha dinheiro. Vamos à dezena do concurso de número 1996 da Lotomania. Anote: 01 11 15 23 28 30 31 40 43 44 51 57 66 68 86 90 93 94 96 e 99. Vamos repetir as dezenas do concurso 1996 da Lotomania. Confira: 01 11 15 23 28 30 31 40 43 44 51 57 66 68 86 90 93 94 96 e 99. Vamos falar agora da quina, concurso de número 5.048, que também acumulou. Não houve nenhum ganhador na quina. Estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado hoje, sábado, de acordo com a Caixa Econômica Federal, R$5.300.000. A quadro teve 76 apostas ganhadoras, prêmio R$7.571,41. O terno da quina teve 6.345 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas é de R$136 mais
R$1,37. O Duque teve 175.833 apostas ganhadoras, prêmio R$2,70. Atenção para a dezena do concurso de número 5.048 da Quina, que acumulou 19, 31, 38 57 e 74. Vamos repetir para você conferir as dezenas do concurso 5.048 da Quina. 19, 31, 38 57 74. O assunto agora é Loto Fácil em seu concurso de número 1.854. 15 acertos, 5 apostas ganhadoras. Cada uma delas recebe R$441.042,09. E elas são de Amargosa, na Bahia, Mamanguape, na Paraíba, Rio de Janeiro, capital, Aquidabã, no Sergipe e São Paulo, capital. Com 14 acertos, 511 apostas ganhadoras, prêmio R$1.896,91. 13 acertos, 184.048 apostas ganhadoras, o prêmio R$20. 12 acertos, 226.884 apostas ganhadoras, prêmio R$8. 11 acertos, 1.161.220 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, também fixo, R$4. Vamos à dezena da Loto Fácil, concurso de número 1.854. Anote: 03, 04, 05, 06, 08, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24. Repetindo, as dezenas do concurso 1.854 da Loto Fácil para você conferir: 03, 04, 05, 06, 08, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24. Lembrando que a Mega Sena hoje pode pagar um prêmio de R$24 milhões. Ela está acumulada 2 ou 3 sorteios. 6h38 em Manaus. Esportes. O Bayern confirmou nesta sexta-feira um acordo com o Barcelona para a contratação por empréstimo de Felipe Coutinho. O meia brasileiro ficará ao menos uma temporada em Munique, segundo apurou o Globoesporte.com, há uma opção de compra ao fim do vínculo com o valor fixado de 120 milhões de euros, correspondendo a 533 milhões de reais na cotação atual. A seleção brasileira está convocada para a próxima rodada de amistosos contra a Colômbia e o Peru, que acontece no início do próximo mês. A lista divulgada pelo técnico Tite tem algumas novidades. A começar pela posição de goleiro, em que Ivan da Ponte Preta e o Everton do Palmeiras foram convocados ao lado de Ederson do Manchester City. Ivan, de 22 anos, a propósito, é um dos 3 presentes na lista que jamais vestiram a camisa da seleção principal. Além dele, receberam a primeira chance o atacante Bruno Henrique, de 28 anos, do Flamengo, e o zagueiro Samir, de 24 anos, da Udinese. A apresentação dos jogadores está marcada para o dia 1º de setembro, nos Estados Unidos. No dia 6, às 22h30, pelo horário de Brasília, em Miami, a seleção vai enfrentar a Colômbia. No dia 10, às 23h30, em Los Angeles, o adversário será o Peru. Vamos à relação dos convocados. Os goleiros são Ederson do Manchester City e Ivan da Ponte Preta e o Everton do Palmeiras. Os defensores são estes: Alexandro da Juventus, Daniel Alves do São Paulo, Éder Militão do Real Madrid, Wagner do Corinthians, Jorge do Santos, Marquinhos de Paris Saint-Germain, Thiago Silva também do Paris Saint-Germain e Samir do Udinese. Os meio-campistas são Alan da Napoli, Arthur de Barcelona, Casemiro do Real Madrid, Fabinho do Liverpool, Lucas Paquetá do Milan e Felipe Coutinho do Barcelona. Os atacantes são Bruno Henrique do Flamengo, Davi Neres do Ajax, Roberto Firmino do Liverpool, do Neymar do Paris Saint-Germain, Richarlison do Everton e Vinícius Júnior do Real Madrid. Vamos ao placar do jogo de ontem, começando pelo Campeonato Brasileiro Série C, em que o Clube do Remo aplicou 2-0 em cima do São José do Rio Grande do Sul. No Campeonato Brasileiro Série B, Londrina 1, Criciúma 1. Guarani 0, Vila Nova de Goiás 2. E Eduardo, os jogos deste sábado pelo horário de Manaus. Campeonato Brasileiro Série B, às 10 horas, São Bento e Paraná Clube. 15h30, Sport e Botafogo de São Paulo. 18 horas, América Mineiro e Cuiabá. No Campeonato Brasileiro da Série C, jogam às 15 horas, Tombense e Atlético Acreano. Às 16 horas, Botafogo da Paraíba e Náutico.
Às 18 horas, Imperatriz e Ferroviário do Ceará. Logo a seguir, 18h15, ABC e Sampaio Corrêa. Campeonato Brasileiro Série A Brasileirão. Às 16 horas jogam Corinthians e Botafogo. Mesmo horário, Fortaleza Internacional. No Mané Garrincha, às 18 horas, Vasco e Flamengo. Ainda às 18 horas, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. E às 20 horas jogam Grêmio e Palmeiras. A final do Campeonato Brasileiro Série D será exibida em um grande telão do Complexo Turístico da Ponta Negra, na Zona Oeste, neste domingo. Com os ingressos esgotados e relembrando a Copa do Mundo de 2014, a partida entre o Manaus Futebol Clube e o Brusque de Santa Catarina poderá ser assistida gratuitamente no anfiteatro. O jogo começa às 15 horas na Arena da Amazônia, Vivaldo Lima. O Manaus Futebol Clube pode se tornar o primeiro clube amazonense a conquistar um título nacional. Últimas notícias. O dólar fechou em alta nesta sexta-feira e voltou a superar o patamar de R$4 em meio a incertezas no exterior, dada a disputa comercial entre os Estados Unidos e a China. A moeda norte-americana subiu 0,33%, vendida a R$4,0026. No dia anterior, o dólar caiu 1,21% a R$3,9896 na venda. Na semana, o dólar acumulou alta de 1,59%. No mês e no ano, o avanço é de 4,82% e 3,31%, respectivamente. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, B3, fechou em alta nesta sexta-feira, mas permaneceu abaixo dos 100 mil pontos, embalado pelo alívio nos mercados do exterior. O Ibovespa subiu 0,76% a 99.805 pontos. Na véspera, a Bolsa recuou 1,2% para 99.056 pontos. Na semana, o Ibovespa acumulou queda de 4,04%. No entanto, no ano já subiu 13,55%. A agência de classificação de risco Fitch Ratings rebaixou nesta sexta-feira a nota de crédito de longo prazo da Argentina, citando a elevada incerteza política após o resultado das eleições primárias do último domingo, que deram ampla vantagem ao candidato peronista Alberto Fernandes sobre o atual presidente Maurício Macri. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos emitiu nesta sexta-feira uma ordem para apreender o petroleiro iraniano Grace 1. A medida veio um dia depois de um juiz de Gibraltar autorizar a liberação do barco ali retido desde 4 de julho. De acordo com a agência France Press, a ordem diz que o petroleiro iraniano, o petróleo transportado de $995 mil podem ser apreendidos devido a violações à lei internacional dos poderes econômicos, de emergência, fraude bancária, lavagem de dinheiro e outros delitos. 6h46 em Manaus. Uma nota técnica do Ministério da Justiça afirma que o projeto sobre abuso de autoridade aprovado pela Câmara na última quarta-feira poderá inviabilizar o trabalho da Polícia Federal e do Ministério Público. Os promotores dos núcleos GEDEC e GAECO do Ministério Público de São Paulo, que se dedicam exclusivamente ao combate ao crime organizado, à corrupção e aos cartéis, divulgaram nesta sexta-feira, 16, manifesto em repúdio à lei do abuso que a Câmara aprovou. Eles alertam que uma consequência da medida será o esvaziamento de suas atividades, o que inclui o cerco sem tréguas ao PCC, a violenta facção criminosa que espalha seus tentáculos pelo país. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, criticou o projeto que define quais situações configuram abuso de autoridade durante discurso na inauguração da Procuradoria Regional da República do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, nesta sexta-feira. A própria lei pode se tornar o abuso que deseja reprimir. Hoje, o ordenamento jurídico brasileiro já prevê modos de contenção de abusos de agentes do Estado de Ceará. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados na última quarta-feira e encaminhado para a sanção do presidente Jair Bolsonaro na sexta considera crime obter provas por meio ilícito, decidir por prisão sem amparo legal, decretar condução coercitiva sem antes intimar a pessoa a comparecer ao juízo, entre outros pontos. Para Dodge, os ministérios públicos são capazes de exercer controle sobre as polícias, o judiciário sobre os MPs e os conselhos de controle externo sobre os MPs e os órgãos do judiciário. A Secretaria Nacional do Consumidor, Senecom, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, notificou nesta sexta-feira o Google por capturar dados de geolocalização de usuários brasileiros, inclusive em hipótese em que eles tenham se manifestado contrariamente a isso. A Senecom quer que o Google explique sobre se a prática existia e como isso era feito. A empresa tem um prazo de 10 dias para responder aos questionamentos do órgão de defesa
defesa do consumidor. Até a publicação deste texto, o Google ainda não havia se manifestado. 4 pré-candidatos democratas aparecem à frente de Donald Trump em uma pesquisa de intenções de votos para as eleições presidenciais de 2020 nos Estados Unidos, realizada esta semana pela Fox News. Joe Biden, Elizabeth Warren, Bernie Sanders e Kamala Harris poderiam derrotar o atual presidente, segundo a sondagem divulgada na noite da última quinta-feira. 6h49 em Manaus. A desigualdade de renda no Brasil aumentou no segundo trimestre de 2019 pelo 17º trimestre consecutivo, que representa o ciclo mais longo já registrado no país, segundo pesquisa da FGV Social, a partir de dados da PNAD contínua do IBGE. De acordo com o estudo Escalada da Desigualdade, do economista Marcelo Neri, trata-se de um recorde de duração nas séries históricas brasileiras, 4 anos e 3 meses. De 2014 a 2019, a renda do trabalho da metade mais pobre da população caiu 17,1%, segundo o estudo. Já a renda dos 1% mais ricos subiu 10,11% nesse período. A renda da fatia da população considerada da classe média, posicionada entre os 40% intermediários, teve queda de 4,16%. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, decidiu acolher o pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e determinou o arquivamento do pedido de abertura de uma investigação criminal contra o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, por conta de sua atuação na Operação Spoofing, que apura a invasão de celulares e obtenção de dados de autoridades por meio do aplicativo Telegram. O pedido de abertura da investigação foi apresentado no STF pela presidente nacional do PT, deputada federal Geise Hoffmann, do PR, pelo deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, e pelo senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que acusa o Moro na prática dos crimes de abuso de autoridade, violação de sigilo funcional e supressão de documentos. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, voltou a dizer nesta sexta-feira que espera que o Executivo encaminhe em breve o próprio texto de reforma administrativa. Ele ressaltou que a Câmara já iniciou o processo. Na quinta-feira, a casa assinou um convênio nesse sentido e pretende rever carreiras e revisar para baixo o salário inicial dos funcionários, além de fazer mudanças num processo legislativo taxado como confuso por Maia. O projeto de lei que altera as regras para o porte e posse de armas pode ser votado pela Câmara dos Deputados na semana que vem. A proposta consta da previsão de pauta do plenário para ser discutido e votado em sessão marcada para esta terça-feira. Na última quarta-feira, o relator do texto, Alexandre Leite, do DEM de São Paulo, divulgou o parecer sobre o tema, horas depois de a Câmara aprovar um requerimento de tramitação e urgência, o que permite a votação diretamente em plenário, sem votação em comissões. Ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, arquivou nesta sexta-feira 2 pedidos de defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que apontavam a suspeição de Sérgio Moro no período em que o ministro da Justiça era juiz da Lava Jato. Os pedidos começaram a ser julgados em plenário virtual ontem, mas foram arquivados após a defesa de Lula ter desistido. Uma terceira ação que também questiona a atuação de Moro, porém segue em julgamento. E a Coreia do Norte divulgou nesta sexta-feira imagem do lançamento de um míssil realizado nesta madrugada. A agência estatal KCNA também distribuiu uma imagem que mostra o líder do país, Kim Jong-un, cercado por militares todos sorridentes e aplaudindo o disparo bem-sucedido. O país anunciou que testou uma nova arma no início da manhã em seu 6º disparo de mísseis balísticos de curto alcance desde o final de julho. Difusora. O amor do Amazonas está no ar.